E aí, boa tarde, bem-vindos, Remote 59, 16 de junho de 23. E aí, Kiesa, E aí, Marcelão, beleza? tudo bom? Preparados para a festa junina? Amanhã eu vou numa. Opa, Aliás, que se a legal. Delô estiver aí no canal, aí estiver ouvindo, daqui a pouco estamos aí. Ela já falou que tá preparando o quentão. Já vou para lá daqui a pouco. Bom, bacana. Amanhã tem também do meu filho, lá na escola. Eita, festa junina é bom, cara. Vinho quente, quentão, um monte de coisa gostosa, né? Semana passada, no domingão, fui aqui no Brooklyn, que tem uma feira, eu esqueci o nome, é numa igrejinha, numa paróquia aqui perto da Hípica, que eu sempre vou Uhum, lá. Cara, a feira tá enorme. A feira não, parece uma feira mesmo, mas é uma aham, quermesse. Com sim. showzão, patrocínio pra caramba, lotado, comi Hum, pra caramba. bom. Tem várias paróquias, igrejas, né, que fazem também. Tinha uma, eu ia sempre lá também, ali no final da Brasil, ali, né? Henrique Schalman, ali, que tem uma bem lá no Cara, é alto. sensacional essa. Eu sei qual que é, da igreja que tem uma ladeirona assim, né? Isso, Na bem lá no frente alto. como é que chama aquele instituto alemão ali, que é na frente? É Goethe? Goethe, né? É o Goethe, né? Isso, É é bem na puta, esquina ali. essa quermesse é muito legal ali na frente da praça ali. Uhum. É muito boa, muito bom. Aí o Xará chegando, Aê, Marcelão. trazendo um quentão pra gente, que tá É, precisando, já. né? Ah, Imagina. falei, ó. Falei aí, a Delô entrando também. Já falei de você aqui, Delô. Amanhã eu tô aí, hein? Vamos ver esse quentão, como é que tá. Ah, quentão, vinho quente, tá mesmo. Já tá preparando lá. Tá fazendo os Ó, preparativos. vamos pra lá. Eu mandou foto, inclusive, ó. É, muito bom. E aí, o que Então que temos vamos de bom lá. pra hoje aí, Marcelo? Então, bom, antes os recadinhos, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para saber quando é que eu libero os cortes, né? Porque toda semana tem cortes de todos os assuntos aqui. Todo o capítulo inteiro fica lá em áudio, lá no Spotify, para quem preferir. E é isso, né? Pô, Vamos lá, dá o like. essa semana teve até comentário lá da Ucrânia aqui no Nossa, Remote, hein, hein? cara? Que Você bom, viu que hein? legal? Da Ucrânia. Muito Pô, bom, hein? eu Tá fiquei internacional. envaidecido. O menino falou até sem tradução, dava para entender legal. Era sobre o negócio da Vestália, né, do Festival de Vestália que a gente falou semana Uhum, passada. isso, perfeito, ótimo, hein? Foi parar na Ucrânia, caramba. Estamos Sens- internacionais. Sensacional. Aí hoje tem uns assuntos interessantes aí. São poucos assuntos, mas são bons, né? Vamos falar de coisas que aconteceram em estádios, né? Você vai falar de um, eu vou falar de Ah, outro tipo que aconteceu um pouquinho mais antes. Mas vamos lá. verdade, Marcelo. Já Coincidiu deu aí, um né? spoiler. Não, você deu um pequeno spoiler aqui. Agora peguei no ar aqui do que você vai falar. É, pois é. Agora, aliás, tem filme sobre esse assunto que tá sendo lançado aí esses dias, né? Hum, Pronto, não vou dar mais spoiler, chega, chega. chega, chega, chega. Então, mas vai lá, começa pelos seus assuntos aí. Vamos nas efemérides, né? Uhum. Bom, não podia deixar de falar, essa semana aí a gente perdeu mais um astro aí, mais um ícone da música brasileira, Luiz Schiavon, tecladista do RPM. Cara, a Delô, inclusive, ela estudava no Objetivo e a gente viu cara a cara ali um showzaço do RPM, comecinho da carreira deles ali, década de 80, com um show espetacular, com raio laser e tudo. Não sei se é Delô, manda um salve aí, Delô, se você lembra desse showzaço do RPM lá no FICO, Festival de Música do Colégio Objetivo. E era o auge ali do RPM, eles estavam começando ali, tinha acabado de estourar com rádio pirata, e parece que ele faleceu com uma doença autoimune, ninguém sabe muito bem o que exatamente era, mas as notícias aí, os noticiários falaram que ele tinha passado por uma cirurgia recentemente, ele estava no hospital São Luís, lá de Osasco, e acabou que ele teve alguma complicação aí, e isso acabou complicando o quadro de saúde dele, e ele faleceu
ontem, né? Foi no dia 15 de junho. Uhum. E fala ali o histórico dele, né? Que ele, quando era pequeno, ele queria fazer judô, mas a mãe insistiu que ele estudasse piano. Mas depois, numa entrevista ali que eu vi do Paulo Ricardo, ele falou que a mãe dele queria muito que, quando eles montaram a banda, que ele fosse fazer arquitetura, né? E ele investiu na carreira de música. É contraditório, né? Porque a mãe falou, pô, não vai fazer judô, vai fazer música. Aí quando o cara resolve ser músico, ela Arquitetura, né? E ele acabou se formando no Conservatório Mário de Andrade, em São Paulo. Ele tinha 19 anos quando ele se formou, e ele tinha uma banda de cover do Deep Purple. Foi quando ele conheceu o Paulo Ricardo. Aí parece que nesse encontro aí com o Paulo Ricardo sugeriu que eles fizessem música própria, não sei o que, a banda deu um racha ali e ele acabou pegando o Schiavon para fazer um projeto. Aí depois de um ano e meio ali, eles acabaram montando o que viria a ser o RPM, né? E uma das características muito... Olha lá, fiquei cara a cara com eles. Eu fazia parte da linha de frente do Objetivo Luiz Góes. Paulo Ricardo pegou a ráfia da minha mão. Uma ráfia. Ráfia, o que é uma ráfia? É uma bandeirinha? Estou tentando. Pegou uma ráfia da minha mão. Landim, boa tarde, Landim. Boa tarde, Xará. E aí, uma das características do Schiavon era exatamente o uso de sintetizadores, e diz aí que ele foi o primeiro cara aqui no Brasil a levar um computador para o palco para fazer o trabalho ali com os timbres, com as programações dos sintetizadores, né? E aí, com o fim do RPM em 89, que também não teve uma carreira muito, muito comprida, né? Foi menos de 10 anos aí de carreira, ele investiu em alguns trabalhos independentes e acabou montando um estúdio na Avenida Indianópolis. Eu cheguei a gravar algumas vezes no estúdio do Schiavon, era ali na frente de um observatório que tinha, Colégio Levi. Ele montou um estúdio ali na Avenida Indianópolis, muito bacana o estúdio dele, era um estúdio de ponta, e também ele acabou gravando algumas trilhas sonoras, participou foi maestro lá, líder ali da banda do programa do Faustão, e gravou trilha para novela pra caramba, para Rede Globo, Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança, Cabocla, Madre Maria, uma série de trilhas. Bastante coisa mesmo. Aqui a Ângeles esclareceu. Ráfia é tipo de pompom que as cheerleaders usam nas torcidas. Aí sim. Agora sim, não sabia, não. E ele entrou com esses pompons no palco? Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo tem uma história também com o Paulo Ricardo. Eu tocava num bar aqui em São Paulo chamado Lanterna. Você deve conhecer também. Já ouvi falar, nunca fui, mas era famoso, né? E um dia a gente estava tocando, o Paulo Ricardo entrou e, cara, do nada, acho que ele curtiu o repertório que a gente estava fazendo, ele pediu para dar uma canja. Cara, fiquei super sem graça. Pô, claro, como é que eu vou dizer não para você, né, cara? Aí ele subiu no palco, cara, ele ficou uma meia hora cantando com a gente. Cantou umas 5, 6 músicas, cara. Cantou LED, cantou Gênesis, cantou um monte de coisa legal, assim, fizemos muita ajuda. Depois sentei na mesa dele, a gente ficou trocando ideia, conversando. Gente fina até o último grau, cara. Gostei muito do Paulo Ricardo, né? Figuraça. Ele estava essa semana na rádio, aí não lembro se é Kiss 89 e tal. Tem uns trabalhos novos deles também, um pouquinho diferente. Mas estava contando um pouquinho da história também da carreira e tal, da Rádio Pirata, etc, né? Bacana. Aí é uma música que, né, a gente curtiu aí na adolescência, né? Quando era jovem. Marcou muito, né, cara? Um dia a gente já foi jovem, né? Pois é. Acontece com todo mundo. Pois é. Vocês veem aí esses tiozinhos rachando no ar aqui. Os tiozinhos já foram jovens. Olha lá, a Delô ali já balançou a ráfia também. Você acha o quê? Todo mundo já foi gatinho. A gente já tocou com Mozart, né? Puxa vida, né? Fomos jovens, né?
O Mozart também deu uma canja quando eu estava tocando. Oh, Ai, meu Deus. vamos lá, então. Falando do Nosso assunto adeus sério aí. aqui, cara, Nossa homenagem aí ao Schiavon. descambamos o assunto, cara. Mas eu acho que o Schiavon fez muita gente feliz aí, legal. Somos jovens há mais tempo, pois é. A gente é jovem há mais tempo. O 50 anos importante é de isso, jovem. né? O importante é isso, é morrer jovem o mais tarde possível. Boa. Legal. Então vai lá, próxima efeméride já. Também aqui outra homenagem aqui, um amigo meu lá, o nosso um assíduo aí do Remute é o Reginho lá de Minas. Não sei se ele está ao vivo aí, mas de qualquer maneira, hoje é dia de São Francisco Regis. Olha, Aê! nossa, só nem sabia que tinha São Francisco Regis. São Francisco Regis, nascido no dia 16 de junho de 1597, na cidade de Narbonne, na França. O que tem de curiosidade dele? Né? Ele foi educado de acordo com os ensinamentos cristãos e, ao ingressar na Companhia de Jesus em 1616, ele inicia uma vida missionária oficial, da qual resultaria inúmeras obras. Então, apesar do desejo em levar o Espírito Santo aos territórios ultramarinos franceses, seus superiores preferiram que ele permanecesse no país. Na época, a França havia encerrado guerras religiosas que dividiam o país entre católicos e protestantes. Então, está aí um estandarte aí da religião católica que... Comentário do Marcelo. Aí o estandarte... A gente não consegue, né, Marcelo? Só não vai mandar aquela foto lá estamos há 3 dias sem brincadeiras de quinta série. A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Não sai. Então, hoje é dia de São Francisco Regis. E tem mais uma também, que a gente falou outro dia, que era dia da tartaruga. Hoje, também dia 16 de junho, é dia da tartaruga marinha. A marinha, certo. Exatamente. Era só tartaruga e agora tartaruga marinha. Tartaruga marinha. E é comemorado exatamente no dia do nascimento do biólogo americano Dr. Archie Carr, que escreveu vários estudos sobre os movimentos das tartarugas marinhas e as suas ações migratórias aí, né? As tartarugas marinhas, para lembrar aqui, elas passam a vida inteira no mar, exceto quando as fêmeas vão para as praias para desovar. E a partir dos 20, só com 20 anos de idade, que elas atravessam os oceanos e continentes aí, vão de um continente para o outro para se reproduzir. Olha só que doideira. E cada tartaruga coloca, cada tartaruga fêmea, né, coloca em média 130 ovos por ano. Bastante, hein? Então tá aí. Você sabe, não sei se você chegou a ver quanto vive uma tartaruga marinha, mas é bastante também? É mais de 100 anos. É mais de 100 anos. Eles saem com 20 anos, é quando sai das fraldas, né? Sai das fraldas com 20 anos, aí pode sair de casa aí. Não é que nem as gatinhas que a gente adotou aqui, que com 6 meses já tá reproduzindo e com 8 meses já entra no cio de novo e você está doido aqui segurando a gata dentro de casa e ela foge toda hora. Meu Deus do céu. O Marcelo outro dia veio aqui, passou por aqui também, a gente estava caçando os gatos pelo bairro. Sensacional. E tem mais uma também. Vamos lá. Sabe que quem que era a Regina que vinha direto? Faz tempo que não vem. A Regina é uma amiga sua, não é? Esse é a minha prima. Ah, sua prima. A Regina uma vez comentou assim: Nossa senhora, vocês tem dia para tudo, né? E tem. Tem dia para tudo. Dia dos dias, tem um dia dos dias. Tem dia do dia, né? Dia do dia, dia do mês, dia do ano. Hoje também é dia. Olha só que maravilha esse dia. Dia das remessas familiares. Você sabe o que é isso daí, Marcelo? Não entendi isso, não. Não tem a menor noção, né, cara? Também tive que pesquisar, porque o assunto é complexo. Foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 12 de junho de 2018. Olha o irmão da Regina chegando aí, o DJ. Ah, DJ. Buenas. Então, esse dia foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 12 de junho de 2018 para reconhecer a importância da contribuição de mais de 200 milhões de migrantes
para o sustento de suas famílias em países, no seu país de origem. Então, são aqueles que, por exemplo, vêm do Nordeste para São Paulo para mandar dinheiro para a família lá, vão de São Paulo para o Mato Grosso, para Brasília, para mandar dinheiro para a família. Então, isso é o Dia Internacional das Remessas Familiares, e isso acontece, como é internacional, em outros países também. Não sabia que tinha dia para isso, não, né? Tem dia para tudo mesmo, né? Pois Quando né? você falou remessa, eu imaginei isso, mas eu falei, não pode ser isso, né? Mas é. Não pode ser tão. Pois é. O pessoal tem tempo lá nas nações. É aqueles dias de feriado que as pessoas não. Emenda de feriado, que os caras acabam fazendo uma sessão, não tem gente suficiente, aí eles discutem esses assuntos, assim, lá na ONU. E também Roma não sai da gente, olha lá, a coroa de louros, né? Parece, não sei se é de louros ou não, em volta aí desse coração aí, né? É de louros, sim, cara. Então, né? E vai ter assunto de Roma também, eu vou trazer um outro assunto que envolve Roma. Muito É o meu bem. último assunto, que aliás é o meu único assunto, né? E tem Então, junho também, lá do mês de junho, né? Da deusa Juno, né? Então, tá. por falar em deusa, eu também vou falar aqui de um deus aqui também. Que Então, é olha, Roma não sai daí. minhas duas últimas efemérides aqui vão dedicadas a isso daí. Hoje também é celebrado o Dia Internacional da Criança Africana, esse assunto seríssimo também. Isso aí foi instituído pela Organização da Unidade Africana em 1991, e foi instituído que esse dia 16 de junho, né, ele remonta um episódio em Joanesburgo, na África do Sul, que foi conhecido como o Massacre de Soweto, né, onde milhares de estudantes estavam protestando contra a baixa qualidade do ensino no país, e também eles estavam querendo a obrigatoriedade do idioma afrikaner, né, que era utilizado apenas por uma minoria branca, e aí a manifestação, que tinha cunho pacífico, acabou sofrendo uma brutal repressão policial, e essa aí acabou numa catástrofe que culminou em dias de motins, protestos e revoltas, e somaram centenas de mortos e feridos, e entre eles um número incontável de crianças, adolescentes e jovens entre 10 e 20 anos de idade. Então, esse aí é o dia do Oxóssi. Eu coloquei, mas não tem nada a ver, né? Não, é o dia da criança africana. Acho que eu não mandei a foto, foto, né? não. Então tá, eu acho que eu esqueci mesmo de mandar, agora que eu estou me lembrando. Mas hoje é o dia da criança africana, e também, já engatando nesse assunto aí, também é o dia de Oxóssi, né? Oxóssi tem a quinta-feira como o dia dele, né? Mas é um orixá de raiz africana, né? Das religiões de raízes africanas, considerado filho de Oxalá e Iemanjá, irmão de Ogum e Exu e pai de Logum Edé. O Oxóssi é um orixá caçador e guerreiro, protetor das matas, florestas, animais, caçadores e caminhantes, e o nome de Oxóssi vem do Iorubá e significa guardião popular ou caçador popular. Oxóssi é considerado rei de Queto, e ele que livrou a população de um dos pássaros de Eleié com uma única flecha, né? O caçador que matou o pássaro com uma única flecha. Oxóssi, no sincretismo com a religião católica, ele é associado à imagem de São Sebastião, porém, na Bahia, ele também é reconhecido como São Jorge, porque ele é um santo guerreiro. E em Pernambuco é conhecido também como São Miguel Arcanjo, né? E é por isso que ele é comemorado no dia 16 de junho, né? Porque pela Umbanda e pelo Candomblé, o dia de São Sebastião seria dia 20 de janeiro, mas antigamente, reverenciando aí a data perto de Corpus Christi, porque o Oxóssi é um orixá que dá sustento ao corpo através dos alimentos, eles deixaram no dia 16 de junho também. Então, antigamente era comemorado o dia de Oxóssi, alguns terreiros ainda fazem as suas homenagens ao Oxóssi nesta data, perto do Corpus Christi. Então tá aí nossa homenagem a um deus, a um orixá. E com isso foram minhas efemérides, Marcelão. Fala dos festivais lá também, aproveita aí.
A gente falou o ano passado, cara, se possível, a gente pode botar até o link aí nos comentários e depois para o pessoal poder acessar esse assunto que a gente abordou o ano passado. O que a gente falou, na verdade, o ano passado foi do evento que aconteceu no dia 10 de junho de 1967, que foi a Feira da Fantasia, ou Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival. Uma feira que foi percussora desses grandes festivais. Isso foi em 1967, né? Foi o primeiro evento de uma série de eventos culturais que aconteceu na região de São Francisco, que ficaram conhecidos como o Verão do Amor, né? E o Fantasy Fair, ele teve o apoio de uma rádio local ali, que era a KFRC 610, que tinha muita influência na indústria musical convencional e na contracultura da década de 60, e esse evento aconteceu ali nos dias 10 e 11 de junho de 67, no anfiteatro Sidney Cushing, no condado de Marin, na Califórnia. Foi estimado um público máximo de 4.000 pessoas e pelo menos 36.000 pessoas compareceram nos 2 dias do festival. Então já começou esse movimento aí dos grandes festivais, e se apresentaram 34 artistas, entre eles Dionne Warwick, o The Byrds, Jefferson Airplane, e também foi a primeira apresentação do The Doors. Só que a gente falou da Feira da Fantasia, que foi um dos festivais que repercutiram muito aí no finalzinho da década de 60, né? E no dia 16 de junho, 6 dias depois, também do ano de 67, aconteceu o Festival de Monte Rei, que foi aquele festival famoso aí, que também está na tela o prospecto dele, onde o Jimi Hendrix foi, a pedido do Paul McCartney, ele se apresentou nesse festival. Foi a primeira apresentação grande do Jimi Hendrix, e foi onde ele colocou fogo na guitarra, que tem aquelas imagens bem icônicas do Jimi Hendrix colocando fogo na guitarra dele. E aí, então, foi por isso que eu citei aí o Festival de Monte Rei, porque aconteceu no dia 16 de junho, né? E participaram desse festival uma série de músicos também. O festival foi organizado pelos Beatles e pelo Beach Boys, tiveram apoio ali, né? E tiveram shows tanto do Jimi Hendrix, que foi a primeira apresentação grande também da Janis Joplin, e participaram The Who, Ravi Shankar e mais um monte de gente, Otis Redding também, e inclusive o Otis Redding e a Janis Joplin morreriam alguns meses depois desse festival. Estou vendo aí no prospecto, tem Johnny Rivers, Dionne Warwick, The Who, The Byrds, Jefferson Airplane, Otis Redding, Canned Heat, Jimi Hendrix, né? Grateful Dead, Buffalo Springfield, Simon Garfunkel. Nossa, que show, hein? Que turminha, né, cara? Que turminha, pois é. E que os shows de hoje, você tem 2 que você conhece e o resto... Cara, eu acho que não era muito diferente na época, porque na época não devia ser, né? Acho que não era muito diferente. Eu acho que muitas bandas estavam começando, era muito emergente, e você também não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje, né? Você, para ouvir falar realmente... Cara, eu me lembro disso na minha adolescência. Alguma coisa acontecia nos Estados Unidos e na Europa, a gente ficava sabendo 2, 3 dias depois. Então não era meses, né? Às vezes, né, dependendo do que era. Dependendo se fosse coisa que você precisava visualizar mesmo, pegar na mão, não sei o quê, tinha que ir alguém lá buscar e trazer disco. A gente não tinha importação na época, lembra? Era super difícil conseguir produto importado. Então o pessoal dessa nova geração aí, que a geração mais contemporânea, tem esse puta benefício aí, né, cara, de ter acesso à informação como a gente não tinha naquele tempo, mas de qualquer maneira, muita gente boa começando, né, cara, e que ficaram marcados. Isso é um pouco diferente hoje, né? Hoje você tem muita banda, muito cantor, muito artista que se projeta no mercado com um intuito muito comercial,
e acaba que não dura, né? Não perdura, a sua arte não fica, não marca, né? Naquela época o pessoal era muito focado na necessidade interna ali de se satisfazer com arte, né? Então o espírito era um pouco diferente. Então acho que dá mais autenticidade e acaba que tem aí, né? Os imortais. É legal pegar um folheto de um show grande hoje e daqui a 50 anos ver quantos daqueles ainda são conhecidos, né? Pois é. Bom, Então, ninguém vai saber, isso. né? Deixamos Bom, aí a nossa... eu coloquei no chat o link para o nosso corte, onde a gente fala sobre essa... que legal, show de bola. Beleza. Quando eu vi isso. aqui a rádio KFRC, eu falei, KFC? Não é KFC, KFRC, né? Patrocínio KFC, do imagina. frango frito. Como é que era aquele frango frito lá do Breaking Bad? Não sei o nome, não. Puta, quem lembra lá do Breaking Bad, a loja de frango frito do Gus, do Gustavo, né? Que era o chefe lá de todo o esquema. Los Polos Amigos, Los Tripolos. Eu não via muito, não. Vi um pouquinho só. Bom, Marcelão tá aí, se o Marcelo lembrar, ou Alair, que geralmente tem essas coisas na ponta da língua. Qual era o nome da loja de frango frito do Gus? Eu ainda lembrei o nome do cara. Mais difícil. Bom, beleza. E aí, você, Marcelão? Bom, meu assunto hoje é um só, mas eu dividi em duas partezinhas aqui, coisas relacionadas ao mesmo tema. E a gente tem feito aí sobre o número, né, do volume, né, 57, 58, 59, só que dessa vez não achei nada de bom com 59, a não ser que é um número primo, grande coisa, né? Mas eu achei uma coisa legal no ano 1959, que estreou um filme. Só que eu vou falar, antes do filme, eu vou falar do livro que inspirou o filme. E, na verdade, do autor do livro. Olha só, um gancho puxando o outro, né? Tá aí o autor. Esse cara que quase não tem bigode. Lewis Wallace. E a estátua dele à esquerda e o livro à direita, Ben-Hur. Tá lá! Então, vamos falar um pouquinho sobre o autor do livro e depois, no próximo intervalo ali, eu vou falar sobre o filme de 1959, Ben-Hur. Mas, claro, antes vamos falar sobre o autor Lewis Wallace, também conhecido como Lew Wallace, né? Esse livro ele escreveu e foi lançado em 12 de novembro de 1880 e é considerado por alguns como o livro cristão mais influente do século XIX, tendo sido, inclusive, abençoado pelo Papa Leão XII, ou XIII, será que eu escrevi errado aqui? Eu acho que eu comi um aqui, né? Mas foi abençoado pelo Papa e foi o primeiro romance a receber essa honraria de ser abençoado por um Papa, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o autor de Ben-Hur, né? Ele nasceu nos Estados Unidos em abril de 1827. Ele foi escritor, militar, advogado e diplomata dos Estados Unidos. E temos aí uma das fotos dele aí da época, né? Ele ainda estava iniciando esse negócio de foto, né? Então não tinha muita coisa. E à esquerda, a estátua de mármore dele vestido com uniforme militar, que está na National Statuary Hall Collection no Capitólio dos Estados Unidos. É o único romancista que é homenageado nesse salão lá do Capitólio, lá em Washington, né? Tá aí. Bom, já falei que ele nasceu em 1827, em Indiana, ele é filho de advogado e político. Ele se interessou pela literatura desde cedo e escreveu seu primeiro romance aos 19 anos de idade. Você veja só, aos 19 anos já tinha um romance escrito, né? Ele se envolveu depois na política, na milícia estadual, ele guerreou na Guerra Civil Americana, serviu como general da União, participou de várias batalhas, como a de Shiloh e a de Monocacy. E após a guerra, ele foi nomeado governador do território do Novo México, né?
e aí ele teve de lidar com conflitos entre o pessoal local, colonos, nativos americanos, e nessa época, inclusive, ele foi responsável pela prisão de Billy the Kid, né, um dos fora da lei mais famosos que tem por aí. Ele foi não é autor, né, mas o responsável por levar Billy the Kid à prisão, bolou um ardil lá e imprisionou Billy the Kid, mas Billy the Kid acabou escapando da prisão algum tempo depois e acabou sendo morto pelo xerife Pat Garrett. Mas foi o Wallace que acabou fazendo a prisão dele antes, né? Depois disso, ele foi enviado como ministro ao Império Otomano, então serviu de embaixador lá no Império Otomano. Já falou um pouquinho sobre esse império, sobre a série, né, no Netflix, que é muito legal. Então, e ele testemunhou o massacre de armênios de 1896. Ele acabou morrendo, né, em 1905 em sua casa em Indiana, deixando um baita legado de obras literárias e históricas. Falando um pouquinho sobre o livro que ele escreveu, né? Esse livro o fez rico, né? Esse livro acabou trazendo fortuna a esse personagem, né? As vendas desse livro foram pequenas no começo, apenas 2.800 cópias foram vendidas nos primeiros 7 meses depois do lançamento, mas acabou se tornando popular e em 1886 já estava gerando a ele $11 mil em royalties por ano, o que hoje dá $290 mil por ano de royalties, né? Então acabou realmente ficando muito bem, né? Em 1889, a Harper Brothers, a editora da época, vendeu 400 mil cópias e o livro foi traduzido para várias línguas. Em 1980, Ben-Hur se tornou o romance americano mais vendido do século XIX. Né? Então fechou o século como sendo o romance americano mais vendido de todos, né? Como já falei, né, ele foi considerado por alguns como o livro cristão mais influente do século XIX. Outros o nomearam um dos romances mais vendidos de todos os tempos. Na época do 100º aniversário do livro, em 1980, ele nunca tinha saído de catálogo. Então, em 100 anos, ele nunca saiu de catálogo de alguma editora. E teve um historiador chamado Victor Davis Hanson que disse que o Ben-Hur foi um livro que se inspirou na própria vida de Wallace, particularmente na experiência que ele teve na Batalha de Shiloh. E teve um dano à reputação de Wallace. Algum incidente aconteceu lá, eu acabei não pesquisando mais a fundo para não estender demais, mas algo aconteceu lá em que Wallace seria retratado nesse livro, né? No caso do livro, o personagem principal, Judá Ben-Hur, acaba acidentalmente causando ferimentos em um comandante romano, e aí ele e sua família sofrem uma série de perseguições por causa disso, né? Então dizem que o livro acabou colocando alguma experiência pessoal dele aí. E o Wallace acaba aparecendo como personagem em nada menos que 14 filmes de cinema e televisão ao longo dos anos aí, geralmente em histórias que se referem ao Velho Oeste e ao Billy the Kid. Eu coloquei até algumas cartazes de filmes aí onde traz o personagem do William Wallace de alguma maneira representado. Tá? E desde filmes mais antigos, dá para perceber alguns aqui bem antiguinhos mesmo, né? Com Noah Barry, I Shot Billy the Kid, Kid from Texas, e mais recentes esse aqui, né, do Young Guns, né, com esqueci, deu branco os nomes aqui. Tô vendo os 3 aqui, os 4, sei quem são, mas não lembro os nomes deles aqui. O Esteves, né? Sutherland, só ainda bem que está escrito aqui para dar colinha, né? Kiefer Sutherland, etc, né? E teve o Val Kilmer também, estrelando um filme de Billy the Kid, mas também tem o personagem aí do Wallace, tá? Então, é isso. Esse aí é o autor do livro que daria origem ao filme Ben-Hur. E Boris Kuska, boa tarde. Agora que eu vi que ele chegou por aqui. Chegou a ver esse filme, Kiesa, o Ben-Hur? O Ben-Hur eu vi, o de 59, né? Uhum. E tem um agora também, acho que 2016, que Tem foi também. relançado.
Eu vi há muito tempo, eu não eu nem achava, lembro direito. eu não sou muito cristão assim, mas eu achava sinceramente que o Ben-Hur ele tinha uma passagem histórica que podia ser relatada na Bíblia, inclusive, mas é fictício, né? Então, É ficcional, mas o filme o livro, né, na verdade, é fictício, mas ele, né, como ficção, ele se aproxima de Cristo algumas vezes lá, ele é contemporâneo, né, é, a Jesus Cristo, né. eu achava que tinha algum fundamento verídico ali, mas agora que você falou assim, até me surpreendeu. Uhum. Não é não. Ele se baseia em alguns fatos, mas é totalmente ficcional, né. Você lembra que a gente falou aí há um tempo atrás, estava falando do Júlio César, da história, você viu também Uhum. lá você já passou por esses episódios ali do Império Romano, ali da Isso, já série, eu né? terminei, né, já. Então, ali tem uma passagem ali que, se não me engano, quando ele está fazendo as primeiras batalhas ali junto com o Crasso, que era o líder dele ali, eles derrotaram o exército de escravos do Espartacus, e o Espartacus é Uhum, outro filme desse uhum, tipo, né? Só que o Espartacus existiu mesmo, né? sim. O Espartacus não é uma ficção. Eu achava que Ben-Hur também era É, não é. um É personagem engraçado, né. bíblico, né? A gente vai falar qualquer dia, a gente deve falar de Spartacus, né, que teve filmes, teve séries, teve muita coisa baseada na história de Spartacus, né. Uhum, tem mesmo, tem mesmo. Muito legal, cara. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre o filme em si, né, não falei agora sobre o autor do livro, próxima parada vai ser o filme. Mas antes disso, deixo a bola com você aí. Então você rolou a bola para o lugar certo, cara. Então, bota a bola no meio de campo que eu vou dar um chute agora. É aniversário Vai desse lá. cara aí, bicho. Eita. Quem é esse donut, esse bagel? Baita donuts. Baita Dana, de 73 anos de Maracanã, meu amigo. É Muito isso bom. aí. Chamado carinhosamente de Maraca. É esse Uhum. estádio aí. Vou falar um pouquinho da história dele. Tem até um videozinho para ilustrar. Mas olha só, tem umas coisas que eu separei aqui bastante interessantes sobre a história do Maracanã. É, que ele então, para localizar aí, quem não teve oportunidade de ir ver uma partida ou passar na frente ali, ele fica na zona norte do Rio de Janeiro, ali exatamente onde passa um rio chamado Rio Maracanã, que cruza a Tijuca, passando por São Cristóvão, deságua no Canal do Mangue e depois ele vai para desaguar na Baía de Guanabara. Devido à construção ali do Maracanã, esse pedaço do bairro da Tijuca ele passou a se chamar bairro do Maracanã, né? Então alguns ainda conhecem essa região que é um pouco mais central ali no Rio de Janeiro, conhecem como o bairro da Tijuca, que é onde os carioca falam, e aí aquele carioquês mais arrastado e cascudo é do pessoal do bairro da Tijuca ali. Então, esse pedaço do Maracanã então passou a se chamar bairro do Maracanã, e antes de construírem o estádio também, viviam nessa região várias aves vindas do norte do país, ali da região amazônica e parte ali do centro-oeste, chamadas Maracanã-Guaçu. São esses papagaios que parecem umas maritacas, eles também são conhecidos como arara pequena, ararinha, maracanã verdadeira, ou mulata maracanã, ou ainda papagaio de cara branca. Nossa. E esse daí é um animal que está em extinção, mas por incrível que pareça, aqui em São Paulo você ainda encontra. Hoje eu estava vendo, inclusive, uma matéria da Ananda Apple, que ela foi num apartamento de uma senhorinha lá no Tatuapé, e ela dá comida para essa
Ararinha Maracanã aí, né? E vai um monte lá comer na sacada dela, super bonitinha, né, cara? Esses bichinhos são muito Bonitinho bonitos, mesmo. cara. Uhum. E é tipo uma maritaca mesmo, né? Ela é um pouquinho maior. O nome científico desse animal, ele é Primolius maracanã, né? Que é o sentido é a ave de primole, de canto como um chocalho. Maracanã, né? Em tupi, a palavra significa semelhante a um chocalho. Então, os índios falavam do rio Maracanã ali, que quando ele estava a água correndo, fazia o som de um chocalho, né? O barulho do rio, então chamaram de rio Maracanã. E o Primole, que eles chamam de ave de Primole, é em homenagem a Pietro Conte Primole de Foglia, de 1820 a 1883 ele viveu. Ele é genro do ornitólogo francês e príncipe Charles Bonaparte. Então, o ave de Primole é em homenagem ao contemporâneo aí do Henrico Bog, que está aí já dando um salve para a gente. Grande Henrico Maquet. Maquet, Rico. Você falou do Maracanã, então, que parece um chocalho, e tem a maraca, né? Então deve ser a mesma origem, né? Maraca é um chocalho, né? Então Maracanã é o que parece. O Nã, então, deve significar o que parece, né? Exatamente. Muito perspicaz aí a sua Eu acho que é isso. contribuição, a sua colocação. Faz sentido, faz muito sentido mesmo. Então, voltando a falar do aniversariante do dia, já que a gente falou da onde vem aí a etimologia do nome dele, né? Maracanã foi construído para a Copa de 1950, durante a gestão do Ângelo Mendes de Moraes, que era o prefeito do Distrito Federal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital nacional, né? E, na época, o deputado Carlos Lacerda, que era da oposição, ele criticou muito a construção, tanto pelos gastos quanto pela localização. Ele defendia que o estádio fosse construído em Jacarepaguá. E aí, após vários debates políticos ali, a decisão foi realmente construir num terreno que era onde era o antigo Derby Club, né? Que era onde eram realizadas as corridas de cavalo até a década de 1920. E aí eles pararam de fazer as corridas lá quando o Rio de Janeiro construiu o Hipódromo da Gávea, né? Mas, de qualquer maneira, o local onde era o Derby Club, ele é uma parte central ali, que eles falam centro geométrico da cidade, em um local de fácil acesso. E aí, as obras ali, foi aberta uma concorrência pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção desse estádio, já que já estava certo que o Brasil ia sediar a Copa do Mundo de 1950, e aí foi aberta essa concorrência em 47 e o projeto vencedor foi apresentado por um grupo de arquitetos. Agora, olha que loucura. O Oscar Niemeyer, ele apresentou também um projeto para fazer a construção do Maracanã. Só que, segundo o próprio Niemeyer, que ele nunca tinha ido num estádio de futebol e ele não era muito chegado a isso, o estádio dele seria pior, porque a ideia dele era fazer uma arquibancada do lado em que o sol não batesse na cara do espectador. E aí depois ele viu que um estádio circular, ele era perfeito, porque ele permite não só que o espectador veja o campo, mas que ele veja também a alegria do estádio, ele vê a plateia, ele vê o público do outro lado também. Então é mais envolvente você ter o estádio oval, né? E também né? O Maracanã parece um estádio redondo, só que ele não é. Ele tem no eixo maior 317 metros e no eixo menor 279 metros. Então ele é um pouco ovalado, né? Tem 32 metros de altura e na época da construção ele tinha capacidade para 155 mil espectadores, superando o Queen Park em Glasgow, na Escócia, né? E acabou que quando ele foi inaugurado, ele se tornou o maior estádio do mundo. Aí, após o retrofit para a Copa de 2014, a capacidade dele diminuiu para 78.800 espectadores. Aí ficou sendo o 25º estádio do mundo, né? O 25º maior estádio do mundo. Você vê como ele foi deslocado. Mas, mesmo assim, ele ainda é o maior estádio do Brasil,
né? As obras se iniciaram em 2 de agosto de 48, que foi a data do lançamento da pedra fundamental. E foram 665 dias de obra, e ele foi inaugurado em 16 de junho de 50 com o nome de Estádio Municipal, e foi inaugurado ainda em obras, né, que só terminaram em 1965, 15 anos depois. E o nome oficial do estádio é Estádio Jornalista Mário Filho, que é um jornalista pernambucano, irmão do Nelson Rodrigues, que foi um feroz apoiador do projeto, junto com Ari Barroso, que era vereador na época, né? Na inauguração foi realizado um jogo amistoso entre as seleções do Rio e São Paulo, e acabou que o primeiro gol foi feito pela seleção do Rio de Janeiro, pelo Didi, que na época jogava pelo Fluminense. Então o primeiro gol do Maracanã é atribuído ao Didi, mas os paulistas acabaram virando o jogo para 3-1. E aí tem um videozinho, tem as imagens bacanas aí do projeto ali sendo analisado, da maquete, ali à direita em cima, aonde era o Derby Club ali, bem aonde foi construído o Maracanã, e algumas imagens da construção. Só que tem um vídeo muito legal que eu mandei aí também, que fala um pouquinho dessa história. Vamos ver esse vídeo, depois eu continuo? Vamos lá, vamos botar lá. Bora lá. Em 1938, o presidente da FIFA, Jules Rimet, visitou o Rio de Janeiro e ficou impressionado com a beleza da cidade. 8 anos depois, na primeira reunião da FIFA, depois da Segunda Guerra, ele lembrou da visita e o Brasil foi candidato único à realização da 4ª Copa do Mundo. Começou a discussão sobre onde seria o novo estádio. Carlos Lacerda indicou Jacarepaguá como o melhor local. Mas o prefeito Mendes de Moraes e o vereador Ari Barroso sugeriram o terreno do antigo Derby, por ser o centro geométrico da cidade. Depois de publicar vários artigos a favor da construção no terreno da Tijuca, o Jornal dos Esportes, comandado por Mário Filho, encomendou uma pesquisa popular. E a maioria decidiu a favor do prefeito. Entre os modelos que concorreram para a construção do estádio estava um de Oscar Niemeyer. Mas o projeto vencedor foi de outra equipe, e o próprio Niemeyer reconheceu que o escolhido era melhor. No dia 2 de agosto de 1948, foi lançada a pedra fundamental e começou a construção do maior estádio do mundo. Do projeto até ficar pronto, a obra levou 2 anos para ser concluída e teve um custo de 250 milhões de cruzeiros, o que equivale hoje a cerca de 235 milhões de reais. Com 32 metros de altura, o estádio tem um eixo maior de 317 metros e um menor, com 279 metros. Ao contrário do que muita gente pensa, o Maracanã não é redondo, é oval. Antes do fim das obras, Carlos Lacerda espalhou um boato que o estádio ia cair no dia da inauguração. O prefeito Mendes de Moraes, para provar o contrário, mandou mais de 3.000 funcionários pularem nas arquibancadas e mostrou que elas eram seguras. Na inauguração, no dia 16 de junho de 1950, Didi marcou o primeiro gol durante uma partida entre as seleções do Rio e de São Paulo. Mas os paulistas viraram o jogo e venceram por 3-1. Durante toda a Copa de 1950, o estádio ainda tinha andaimes. A segurança e o conforto dos torcedores pareciam não ter sido levados muito em conta. Depois de enfrentar longas filas, alguns deles assistiam aos jogos se equilibrando em pilhas de tijolos. Na verdade, a obra só terminou 15 anos depois, em 1965, quando foi batizado oficialmente de Estádio Jornalista Mário Filho. Muito bom. Legal, né, cara? Muito bacana. 15 anos para terminar. Essas histórias a gente conhece, né? A cara do Brasil, né? Pois é. Você falando de estádio, né? Estádio é um nome que vem desde a Grécia, né? O nome já era usado para esse tipo de espaço, para jogos, para esportes, até para apresentações em geral, né? Agora tá em moda o Arena, né? O nome Arena, que também tem a ver, né? Só que a arena vem de areia, né? Que é o que eles colocavam lá no chão lá para
encobrir os sangues, né, das pessoas aí que eram pessoas e animais que morriam durante as batalhas ali, né, nos estádios, né? E aqui eu estava até vendo que o primeiro estádio conhecido é justamente o estádio de Olímpia, na Grécia, onde foram feitos os Jogos Olímpicos lá da antiguidade, lá em 700 e tantos antes de Cristo, né? Então, um nome bem antigão, né? E na época também foi a maior estrutura de concreto do mundo, não só o maior estádio do mundo, mas na época da construção ele era a maior estrutura de concreto do mundo. Né? Lembrando que, se você for levar em consideração as edificações nos Estados Unidos, que também são gigantes, as estruturas são metálicas lá, né? Nós preferimos estruturas metálicas, né? Então, e também uma coisa que é interessante é que esse complexo, o Maracanã, ele não é só um estádio, né? Toda a região ali do Maracanã é um complexo esportivo, né? Que é formado pelo estádio, tem o estacionamento, um parque aquático, que é o Júlio Delamare, um estádio de atletismo, que é o Célio de Barros, e um ginásio poliesportivo, que a gente conhece também como Maracanãzinho, que foi inaugurado em 1954 e tem capacidade para 8.000 espectadores, né? E desde que ele foi construído, né, até então, o Maracanã foi palco não só, como a gente falou agora, né, do futebol, mas de diversos eventos, né, e momentos históricos também, né? A gente, por exemplo, o milésimo gol do Pelé foi lá, já sediou 2 Copas do Mundo, né? Tiveram eventos como Copa América, Jogos Pan-Americanos, Olimpíada também teve a abertura, a inesquecível abertura das Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, no Maracanã, né? A Copa das Confederações, Libertadores e por aí vai. Teve até, não sei se você lembra, em 83, tem as fotos aí dos eventos. Aquela embaixo ali é um jogo de vôlei que teve. Foi o único jogo de vôlei ao ar livre num estádio, foi esse daí do Brasil e Rússia. Você lembra disso, cara? Eu não lembro, não. Não lembro, Nossa, a seleção brasileira com Bernardinho. Olha lá, tem um delayzinho ali nas informações, mas é exatamente disso que a gente está falando. Brasil Inesquecível esse jogo. Se não me engano, foram 2 jogos ou 3 jogos. Eu lembro que choveu no dia e você via a quadra molhada, os caras tiveram que secar e tudo. Mas, cara, jogaço. Mas nessa época já era o Bernard lá com o saque Jornada nas Estrelas? Jornada nas Estrelas, ele deu Jornada nas Estrelas aí. Era aberto ali, então você só podia ser ali para fazer o Jornada nas Estrelas, né? Porque às vezes batia no teto dos ginásios, né? Aqui não tinha problema. Aí o máximo que podia acontecer é cair um satélite junto, né? Alguma coisa. Jornada nas Estrelas, né? Caía a Enterprise junto com o Kirk, com todo mundo. Pois é, e aí nas fotos tem outros eventos Tina sensacionais, Turner, né? A Tina Turner, que botou ali Isso. 180 mil pessoas, o Frank Sinatra botou 175 mil, o Kiss 137 mil, os Rolling Stones 140 mil, Madonna 70 mil, Paul McCartney 185 mil, e shows do A-ha, do The Police, Backstreet Boys, Sandy Júnior, Roberto Carlos, teve uma missa do Papa João Paulo II, também icônico esse momento, e é isso aí, o Maracanã é esse palco aí para todos esses eventos aí que acabaram marcando a história do mundo, né, cara? E você, hoje, se conseguir dar uma passada lá, você vai ver que ele também tem, dentro ali do complexo, um museu poliesportivo, um museu do esporte ali, né, que se chama Museu Mané Garrincha, que foi inaugurado em 2006, onde que está a bola também que o Pelé fez o milésimo gol, tem uniformes de seleções e fotos, vídeos. Você tem a Calçada da Fama com pegadas de vários ícones ali, como aí tá aí as imagens do museu, a Calçada da Fama ali na frente, tem pegada do Pelé, do Zico, do Jairzinho, Roberto Dinamite, Rivelino, Zagallo e mais uma turma, Amarildo, Eusébio, né? Franz Beckenbauer, Romerito, um monte de gente que fez história lá. Você tem, inclusive, uma estátua do Bellini,
que foi o capitão da seleção em 58, que fez o gesto de levantar a taça pela primeira vez, né? Você vai ter estátuas também do Garrincha, do Zagallo, do Mário Filho, do Zico, tá aí na foto a estátua do Zico dando um voleio, né, que também foi o maior artilheiro do Maracanã, com 333 gols em mais de 450 partidas que ele disputou lá. E você vê uma estátua do Pelé ali no canto inferior à direita, tá vendo que a estátua não está lá no local? Uhum. Sim. Essa estátua do Pelé era para ter sido colocada lá no Maracanã no ano passado, né? Faz muitos anos que está aguardando um local, para colocar, e acabou que o Pelé faleceu no final do ano passado e eles não colocaram a estátua. A estátua está num barracão ainda, aguardando colocarem ela lá. E, como eu falei, da calçada da fama tem as pegadas dos principais jogadores, e os goleiros deixam as mãos, né? Não deixam os pés, deixam as mãos marcadas, e o Garrincha tem também um par de chuteiras lá no museu, é bem legal o museu lá. E aí é isso, fora todo esse apreço, fora toda essa colocação histórica aí, o Maracanã ele é citado em centenas de músicas e filmes e poesias. Você vai ver o Maracanã sendo exaltado aí em tudo quanto é lugar. Então, é esse aí o nosso alô para o aniversariante de hoje. 73 aninhos desse jovem senhor. Inclusive foi no Maracanã que aconteceu o gol de placa, né, do Pelé, né? O gol de placa do Pelé, o 1000º gol. Por isso que já foi a hora de botar a estátua dele lá, né? Você vê que a bola do 1000º gol tá ali na foto ali de cima, né? Sim. Olha lá. Olha lá, está o busto do Garrincha ali. É isso. Muito bom, muito bom. Tá aí, parabéns ao Maracanã. Patrimônio histórico nacional. Perfeito. Bom, mas vai lá, você falou do estádio, vou falar de um filme que tem um estádio também ali. A Arena. Uma das principais, né, cenas ali do filme, que é a Arena, né? Que é o filme Ben-Hur. Eu já estava falando um pouquinho dele, mas na verdade eu falei sobre o autor do livro, né, do século XIX, e aí o Ben-Hur. Então, Ben-Hur foi um filme também histórico, né? Ele estreou justamente em Nova York em 18 de novembro de 1959, por isso que está aqui hoje, né? Já é o volume 59 do Remute, e estamos aí comemorando aí que em 59 estreou o filme Ben-Hur, um filme épico norte-americano dirigido por William Wyler, e olha só o elenco, né? Charlton Heston como o Judá Ben-Hur, que é o personagem principal do filme, Jack Hawkins como o cônsul Quinto Árrio, a atriz Raya Hararit como Esther, o ator Stephen Boyd como Messala e Hugh Griffith como Shek Ilderin, entre outros atores, claro, né? Mas são, acho que, os personagens principais. Olha só a duração do filme, 212 minutos, são 3 horas e meia de filme. Para a época, né, era bastantinho, né? 3 horas e meia de filme. Vamos fazer uma resumida, bem resumida mesmo, porque para 3 horas e meia de filme, qualquer resumo é pouco, né? Mas né, essa não é a ideia, né? Mas vamos lá. Ele conta a história de Judá Ben-Hur, um rico mercador judeu que vive em Jerusalém no início do século I. E ele é traído por seu amigo de infância, Messala, que é o chefe das legiões romanas da cidade. E esse Messala o acusa falsamente de tentar assassinar o governador romano, que é aquele episódio que eu falei lá, quando falei do livro, que caiu uma peça lá do teto da casa de Ben-Hur na cabeça lá do governador, mas foi um acidente, mas aí para provar isso, né? Não foi, né? Então acusou ele de tentar assassinar o governador. Aí ele é condenado à escravidão em uma galé romana pro resto da vida, e a família também, a esposa, filhos, todos são condenados, né? Só que ele fica 3 anos nessa galé, num navio, né? E lá no navio tem um cônsul Quintus Árrios,
e ele acaba pegando amizade com esse cônsul, salva a vida dele, e aí o cônsul acaba gostando dele, adota ele como filho praticamente, né? Ensina muita coisa a ele. Aí Ben-Hur acaba voltando para a terra natal e ele quer se vingar do Messala, né? E aí que se desenrola boa parte do filme, ele acaba enfrentando o Messala nessa famosa corrida de bigas, que é uma das cenas mais icônicas desse filme, e juntamente com isso, em paralelo, desenrola a vida de Jesus Cristo, né? Porque isso é contemporâneo a Jesus Cristo, e ele acaba conhecendo Jesus ali, é uma ficção, né? Mas ele acaba conhecendo Jesus, e Jesus muda a cabeça de Ben-Hur. Em vez de vingança, ele vai, né, procurar um caminho mais cristão, né? Bom, essa é a ideia geral do filme, né? Bom, algumas curiosidades, né? Ben-Hur teve o maior orçamento e os maiores cenários construídos na história do cinema até aquela data. Foram utilizados, por exemplo, mais de 200 camelos na filmagem, 2.500 cavalos, 10.000 figurantes. Imagina, 10 figurantes para fazer. Hoje em dia, por computação gráfica, você faz 1 milhão, né, de figurantes aí, né? Mas não é né? Então, 10.000 figurantes. E no caso, a trilha sonora que foi composta por Miklos Rozsa, não sei como é que se pronuncia, né? É a mais longa já composta para um filme, né? E influenciou muitos outros filmes épicos durante pelo menos 15 anos, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o filme, mas antes de falar, vamos colocar um trailer oficial desse filme, que é um trailer que foi feito, inclusive, por ocasião do lançamento desse filme em Blu-ray, né? Então, vamos lá, vamos ver. Para quem não conhece, quem não viu esse filme, tá aí um trailer bem bacana desse filme. Vamos lá? You may conquer the land. You may slaughter the people. That is not the end. We will rise again. The day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. I believe in the past of my people and in their future. You are a conquered people. Kill me and your mother and sister will die today. Judah! May God grant me vengeance. I don't believe in miracles. All life is a miracle. I should kiss you goodbye. Oh, Judah! My people are praying for a man who can drive their team to victory over Messala. You could be that man. My earliest memory of my dad is from the set of Ben-Hur. The one that really stands out in my mind is he used to give me rides in the chariot. How could that not stick in the memory of a young man? If you stay here, you will find yourself part of this tragedy. I am already part of this tragedy. This is the day. William Wyler's masterpiece. Ah, hein? Até arrepia, né? Porra, Filmaço, filmaço, filmaço. pode crer. A gente até apareceu aí no meio do trailer, né? Ben-Hur conquistou o filme, né? 11 estatuetas do Oscar, né? Em 12 categorias que foi indicado, né? Das 12 conseguiu 11, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator com Charlton Heston, ator coadjuvante Hugh Griffith, que fez o Shaq lá, o árabe, e melhores efeitos visuais, dentre outros, né? E esse foi o primeiro filme na história do cinema a receber 11 Oscars, um recorde que só foi igualado em Titanic e O Senhor dos Anéis, né, em 97 e 2013. Então ficou 2003, né? Então ficou anos e anos, né, décadas sem ter um filme ganhar 11 estatuetas, né?
Bom, deixa eu colocar aqui. Nós temos, né, os principais atores estão ali. Charlton Heston aparece em 2 imagens aí. Temos no meio o Hugh Griffith, que fez o papel do Shaq, né? Temos a mocinha aí, né? Cadê o nome dela aqui? O cônsul Jack Hawkins, que está no canto inferior esquerdo com o Ben-Hur, né? Que é o Charlton Heston. E a atriz Raya Ararit, né? À direita como Esther. O Stephen Boyd como Messala, no canto superior esquerdo, né? Bom, algumas curiosidades extras aí sobre esse filme. É a única produção de Hollywood a ser incluída na lista de filmes aprovados pelo Vaticano na categoria religião. Olha lá. Mesmo sendo uma ficção, hein, cara? Que legal. Mesmo sendo ficção, né? Paul Newman, né? Estão oferecendo para Paul Newman ser o Ben-Hur, mas ele se recusou. Ele já disse que tinha feito um filme bíblico, O Cálice de Prata, de 54, e ele não gostou da experiência, disse que não tinha pernas para usar túnica. Também o Marlon Brando, né, estava sendo cotado para ser pai do filme, também recusou, né? Sorte de Charlton Heston, né? Uhum. Jesus foi interpretado pelo ator Claude Ritter, cantor de ópera americano, nascido em Oakland, na Califórnia, só que ele não foi creditado em seu único papel no cinema porque no filme ele não falou uma palavra. Acabou não sendo acreditado. É estranho, né? Um negócio desse, né? Mas não foi acreditado porque não falou nada. Bom, o diretor assumiu o projeto porque queria fazer um filme no estilo de Cecil B. DeMille, que foi responsável pelos 10 Mandamentos, Sansão e Dalila, entre outras obras cinematográficas. Então, o diretor quis seguir essa linha, né? Bom, e a atuação do protagonista, né, de Charlton Heston nesse filme é a mais longa que já ganhou um Oscar de melhor ator e a segunda mais longa a vencer em qualquer categoria, porque ele fica das 2 horas e meia, 2 horas, 1 minuto e 23 segundos com o Ben-Hur na tela, né? Então é a atuação mais longa a já ganhar o Oscar, mais de 2 horas em cena, né? E o Stephen Boyd, né, que fez o papel do Messala, ele usou plataformas nos sapatos para ficar com uma altura parecida com o Charlton Heston, né? Essa foi algumas das curiosidades sobre o filme, né? Agora, esse filme, quer dizer, esse livro que deu origem a um filme, já foi, né, virou peça de teatro, já virou outros filmes e séries, né? Então aqui eu vou trazer também algumas outras versões, né? Por exemplo, a primeira adaptação do livro foi uma peça teatral de 1899. Então, ainda no século XIX, uma peça teatral que se estreou no Broadway Theatre, em Nova York, em 29 de novembro de 1899. Né? Então, tem um cartaz aí da estreia dessa peça à esquerda. E essa peça foi exibida em versões itinerantes, né? Não ficou só lá na Broadway, teve versões itinerantes por 21 anos, passando pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Quando chegou em abril de 1920, ou seja, 21 anos depois, essa peça já tinha sido vista por mais de 20 milhões de pessoas e faturado mais de 10 milhões de dólares. Isso já no início do século XX, né? Nem tinha Hollywood ainda, nada disso. Não... Imagina, né? O sucesso já veio lá de trás. Sucesso, pode crer. E aí, à direita, nós temos uma divulgação do primeiro filme que foi feito sobre Ben-Hur de 1907. Foi a primeira versão cinematográfica desse romance, dirigida pelo canadense Sidney Olcott, e com muita limitação técnica, porque em 1907 realmente o cinema estava ainda nascendo, né? O filme todo tem 15 minutos, não tem muita coisa, inclusive você procurar aí na internet, no Wikipedia, o Ben-Hur, você pode ver na íntegra esse filme, em preto e branco, mudo, obviamente, né? Bom, e é filmado com câmeras, obviamente, estáticas, né? Não tem nenhuma grande, né, movimentação, mas dá para vocês verem aí. Bom, outra versão, também muda, de 1925, que é essa da direita, dirigida por Fred Niblow, tá em vermelhinho, né, à direita,
estrelado por Ramon Novarro, Betty Bronson, May McAvoy, Francis Bushman e Carmel Myers. Em 2003, virou um desenho animado, tá aí à esquerda embaixo, com a voz do próprio Charlton Heston, como Ben-Hur. Então, o desenho teve a própria voz do ator principal do filme de 59, né? Em 2010, virou uma minissérie canadense com um tempo total de 180 minutos, que é a em cima à esquerda. Passou direto em algum canal a cabo aí, passou, verdade. Uhum. E o último foi um filme de 2016, norte-americano, realizado por Timo Beckman-Betov, escrito por Keith Clark e John Ridley, com a participação de Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell, Nazanin Boniadi, Rodrigo Santoro. Ali, ó, nosso Rodrigo Santoro participou aí desse Ben-Hur de 2016. Né? Começou a rodar em fevereiro de 2015 em Roma, 6 meses de gravação, mas não foi bem recebido pelas críticas e acabou flopando na bilheteria. Tá aí o cartaz central. Né? Então, não é ruim, não. Eu assisti recentemente, não é ruim, não. Não? Não. Eu não vi. É fiel à história, né? Mas talvez o pessoal se decepcione um pouco ou com os filmes épicos ou valorizem muito o sucesso que foi feito do de 59, né? Acho que depois do de 59 ficou difícil aí fazer uma coisa à altura, né? Exatamente. É a mesma coisa você tentar fazer uma regravação do ET hoje. Pois é, né? Começa a ficar meio complicado, né? Melhor deixar quieto, né? Porque o que foi aquilo... Tá aí, Ben-Hur. Muito legal a cena que você colocou, que mostra a corrida das bigas lá, cara. Puta, eu na visita que eu fiz a Roma, cara, mostra... Eu passei no local onde eram feitos, agora é só ruína, né? Uhum. Mas do lado ali era feito num lugar chamado Circo Máximo, né? Uhum. Fica ali entre o Palatino e o Aventino. Tem um parque de um lado e as ruínas do Palácio Palatino ali. E esse Circo Máximo, na época, ele acomoda, já que a gente falou de arenas, hoje de mega arenas, ele acomodava 250 mil pessoas. Caramba, isso 2.000 anos atrás, né? Pois é. E a gente não consegue, quer dizer, não consegue não, talvez não valha a pena, né, colocar tanta gente hoje assim, né? Mas Roma naquela época chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, né? Imagina, uma cidade há 2.000 anos conseguia ter 1 milhão ou mais de habitantes, né? Então é uma loucura, né? Pois é. E o próprio Coliseu, né? Que é um tipo de estádio, né? Que é a arena. Os caras inundavam aquilo para fazer batalha marítima, batalha naval. Imagina só que tecnologia é essa, né? 2.000 anos atrás, os caras tinham areia, tinha gente guerreando ali, tudo, tinha elevadores que traziam as feras aí do subsolo de surpresa ali no meio do combate todo, e teve outra hora que não dava aquilo tudo, e ficava navio guerreando ali, depois drenava aquilo tudo. Que loucura isso, né? Loucura mesmo, cara. Loucura mesmo. Primeira corrida. Era a Fórmula Indy da época ali, era feita lá no Circo Máximo. O NASCAR. De biga, né? NASCAR de biga, NASCAR romano. Falando disso daí, um filme que se ambienta nessa época também, inclusive na época de Jesus, é A Vida de Brian, né? Do Monty Python, né? Que acaba também tocando, né, em Jesus do mesmo jeito que Ben-Hur, né? Ficção também, mas é outra obra-prima aí. Cara, a gente sempre fala da vida de Brian, cara. Até teve uma polêmica esses dias aí, não sei se você chegou a ver, porque nesse filme tem um dos personagens ali do Monty Python, ele chega uma hora lá que ele fala que como é que é? Ele se acha uma mulher, né? E ele começa a conversar com os outros ali sobre isso, né?
E aí, recentemente, quiseram que cortasse essa cena do filme para não ofender pessoas mais sensíveis, né, tal. E aí o John Cleese, ele falou, não vou cortar isso não vou cortar não, faz parte da obra, né? Imagina, já falava sobre esse negócio de se sentir, né, mulher já há 40 anos aí, o filme, 50 anos, e agora querem cortar essa cena aí. Eles usavam muito isso mesmo no Cálice Sagrado também, a hora que eles chegam numa aldeia lá, a mulher que vai falar com o cara, ela tem barba, puta voz grossa. Tá aí o sentido da vida, então, né? Quando a mulher lá tendo criança, ela cai do meio das pernas na saia criança lá. Pô, a gente falou semana passada do Nero, né? E botou a cena da História do Mundo, do Mel Brooks, cara. Putz, ali também é outro filme icônico. Se a gente olhar atentamente ali, metade do filme tem que ser censurado nos dias de hoje. Hoje não ia dar cadeia, né? Totalmente, né? Coitado, fez uma obra-prima daquelas e censurado. E aí, finalmente? Vamos para os finalmente, para os aniversariantes aí. Então vamos lá, deixar um abraço aí pro mago aí, Marcelão. Esse é em sua homenagem aí. Primeiro cara que vai aparecer na tela, tá lá. E esse cara que tá na tela ali, Marcelão, esse daí é em sua homenagem. Grande Ivan Lins, um monstro, aniversariando hoje, nascido em 1945. Hoje? Exatamente. Aniversário do Ivan Lins, dia 16 de junho de 45, ele é nascido. Ivan Guimarães Lins, músico brasileiro, filho de militar, influenciado por diversos gêneros do jazz, um cara sensacional. O que esse cara tem de disco, de obra lançada, cara, não dá nem para listar tudo que esse cara já compôs, tudo que esse cara já fez. É um monstro, toca muito, canta muito, de uma sensibilidade sensacional aí, Ivan Lins. Nosso abraço aí, abraço do Remute para você, abraço no coração, sensacional o seu trabalho, parabéns. Engano, foi em 90 e qualquer coisa que eu fui para Nova York, a gente estava saindo à noite para algum bar, de algum blues, tinha uns bar lá que estava lá em cartaz de Ivan Lins, em algum bar lá. Esses caras têm que fazer temporada fora, Toquinho, Guilherme Arantes, esses caras acabam indo muito para fora do país porque eles têm um baita reconhecimento. E ele é um cara que tem uma linhagem de jazz e fora do Brasil é muito apreciado isso, né? Aqui no Brasil, nem tanto. Aqui no Brasil a gente gosta do sambinha, do pagodinho, sertanejinho. Eu estou ouvindo mais um jazzinho por causa do Postmodern Jukebox lá. Eu comecei a ver umas vertentes aí similares aí, muito bacanas. Cara, deixa marcado aí, inclusive, Marcelão, que está aí no gatilho aí, é um trabalho, esse Postmodern Jukebox, o Marcelo que me apresentou há pouco tempo atrás, é um trabalho de um pianista também, com adaptações de clássicos da música mundial, que é sensacional, onde a gente tem que fazer um programa só falando desses caras e botar um monte de trechos de vídeos dele, porque é um melhor que o outro, né, Marcelo? Nossa, é impressionante. Tem umas versões aí que são melhores que a original, na minha opinião. Aí. Sensacional. Nossa, versões do Bad Romance, da Lady Gaga, né? E outros aí, não vou lembrar agora, né? Mas muito legal. Dos aniversariantes dessa foto aí, o Henrico, acho que o Henrico conhece, então, o Postmodern. Muito legal, né, Henrico? Muito legal mesmo. Dos que estão nessa foto aí, o único que está vivo aí é o Ivan Lins, né? Embaixo a gente tem ali, faria aniversário hoje o Champignon, que era baixista da banda ali do Charlie Brown Jr. Acabou que ele... trágico episódio aí, ele se suicidou após a morte lá do Chorão. À direita tem um outro cara icônico ali, que a gente até conversou antes ali, é o Jerônimo. Jerônimo, exatamente. Na língua Apache, na verdade, ele é chamado Goialê ou Goiatlê, não sei pronunciar direito como é que é, mas na língua Apache significa o que boceja. Ele foi um líder indígena da América do Norte, ele comandou os Apaches durante muitos anos, eles guerreavam contra a imposição dos brancos ali nas reservas tribais,
e ele acabou se entregando e ficou 22 anos preso e morreu na prisão de Fort Sill em 17 de fevereiro de 1909. Ele é nascido em 1829. Então ele viveu 80 anos quase, né? Quase 80 anos, 79 anos. Então ali está o Jerônimo. Tem o outro que é o Stan Laurel, que é o Arthur Stanley Jefferson, nascido em 16 de junho de 1890, falecido em 23 de fevereiro. Também a gente falou em algum capítulo aí do Remute já faz algum tempo do filme do mais recente aí do Gordo e o Magro, que fala sobre a trajetória dos dois. Eu pus no chat aqui o link para o corte que a gente fala um pouquinho sobre o Stan Laurel. Ah, que legal, que legal. É bacana também esse filme que eu assisti, muito bacana também o filme deles. Outro que tá... não, dessa foto já foi. Outro que faz aniversário hoje, tá aí, Ariano Suassuna, infelizmente também nos deixou, né, em 2014. O Ariano Suassuna, uma figuraça, e é uma coisa muito bonita também, a família dele, de uma forma bastante lúcida e agradável, falou sobre a passagem dele como uma coisa muito natural, né? É bonito saber que a família também admirava demais o trabalho dele, e ele era um cara engraçadíssimo, né? Um escritor, dramaturgo, romancista, poeta, artista plástico, professor, advogado, um dos gênios aí da cultura brasileira, né? Então, também é um cara nascido no dia 16 de junho de 1927. Se a gente começar a citar Ariano Suassuna aqui, a gente vai fazer um programa inteiro sobre ele, só dando risada, porque ele é muito engraçado, ele tem coisas sensacionais. Outro que está aí na foto é o Jong Cho, um ator coreano, que fez uma série de papéis aí, inclusive no Se Beber Não Case, um cara bacana também. No centro aí a gente tem o Kiko Loureiro, Pedro Henrique Loureiro, que tocou no Angra e no Megadeth. Você sabia que o Kiko Loureiro começou a carreira dele tocando no Dominó, aquela banda dos anos 80 lá? Não sabia, não. Ele também tocou no Dominó, teve uma passagenzinha pelo Dominó. É difícil você ver alguma coisa com ele, mas é um feríssima da guitarra aí, Kiko Loureiro. Claro que ele fez muito mais sucesso no Angra, participou de todos os discos do Angra e do Megadeth. Não sei se ele participou de todos os discos, mas também foi membro do Megadeth. E esse outro cara que está aí embaixo é o Daniel Bru, é um ator espanhol com um pai brasileiro e uma mãe americana. Pai brasileiro? Sabia, não. O pai dele é brasileiro, ele nasceu em Barcelona. Ele era um diretor brasileiro, Rano Bru, diretor de TV, que nasceu em São Paulo, o pai dele. A mãe dele... Perdão, falei que a mãe era americana, não. A mãe é espanhola e era professora. E esse cara fez uma série de papéis que eu acho bacana. Um deles, que é muito bacana, no filme Rush, que ele fez o papel do Nick Lauda, né? Ele também participou de filmes com o Quentin Tarantino, um cara bem bacana, assim. Gosto muito do trabalho desse cara, fazendo aniversário hoje também, de 1978, ele é nascido. É isso aí. Esses são os nossos aniversariantes. Nosso abraço aí para todo mundo que está aniversariando hoje, e mais esse povo aí que só nos dá alegria. Atores, guitarristas, poetas. É isso aí. Muito bom. Parabéns a todos. E chegamos ao fim do volume 59. 59 chegou ao fim. Vamos mudar agora de dezena, né? Vamos começar os 60, hein? Estamos entrando nos 60. O que nos aguarda. Eu já tenho pauta para o próximo programa aqui. Eu não vou dar spoiler, não. Não, eu ainda não sei não o que eu vou fazer nos 60.
Será que eu Muito dou bom. spoiler? Dá uma palhinha aí, o que vai ser no 60, ou uma ideia vaga. Ó, seguinte, o programa seguinte vai acontecer no dia 23, né? O Remute 60. E no dia 23 é o dia do baixista. Olha lá, Henricão, se você estiver aí na linha ainda, na próxima semana é o dia do baixista, então a gente vai falar sobre alguns baixistas icônicos, inclusive 2 que fazem aniversário essa semana, que é o Paul McCartney e o Michael Anthony. Então já tem uma palhinha aí, e também tem coisas que a gente pode falar sobre outros aniversariantes da semana, como Dercy Gonçalves e um cara chamado Ronald Pierce Eli. Você sabe quem é esse cara? Então assiste o Remute na semana que vem, você vai saber. Estarei lá assistindo ao Remute. Assista que você vai curtir. É o Eli. Muito bem, muito bom. Beleza? Então, a gente se encontra semana que vem, então, galera. Legal. Bom fim de semana a todos, bom friozinho, bom quentão, bom vinho quente, boas festas juninas. E até semana que vem. Até, gente. Um abraço. Alô, tchau, tchau.